Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês aqui o meu primeiro vídeo no canal e vocês acompanhem aí porque a minha convidada de hoje é Ruanda, uma amiga de longas datas, da época do fisiculturismo, né? E a partir de hoje nós estamos iniciando um projeto aí voltado para o lifestyle mesmo, estilo de vida da wellness, porque ela não compete mais, mas quer manter o condicionamento e o físico em constante evolução. Então a gente começa esse trabalho de quebra também, vamos lançar esse primeiro vídeo aí no YouTube. Sigam, ative aí o sininho para receber as notificações, porque a partir de agora a gente vai trabalhar bastante aqui no canal. Se liguem, porque o treino hoje vai ser muito bom. E o foco, glúteo, membros inferiores. Então vamos lá, o que é que nós vamos começar? Nós vamos começar fazendo uma pré-ativação, certo? Então nós vamos dar uma sinalizada no seu glúteo, vamos usar mini band, tá? Para depois a gente começar realmente a fazer o treino propriamente dito, tá? Então quero que você coloque ele aí no tornozelo, né? Porque nós vamos fazer simular aqui uma extensão de quadril com a band. Os dois, né, Márcio? Isso, nos dois. Vai usar essa base aqui, ó, como apoio e vai fazer o movimento de extensão de quadril com uma leve rotação, uma abdução, tá? Ó, extensão com abdução, extensão com abdução. Vamos lá. Faz duas séries de 15 em cada perna. Isso. Extensão, abdução. Aí. Faz a extensão e a abdução. Boa. Ativa bem. Isso. Não deixa a mini band folgar. Aqui você já manda de volta. Isso aí. Boa. Virou, faz na outra perna. Aí. Boa. Essa perna, esse lado aqui estabiliza bem, Ruanda. Vá. Estende, faz a abdução. Usa a base do pé, ó, assim, ó. Porque você vai fazer a extensão e uma leve abdução. Tá. Extensão e abdução. Então você dá uma viradinha no pé. Isso, perfeito. Aí. Isso. Boa. Essa abdução, você sente que dá uma pressão maior aqui nos feixes do glúteo médio. Aí. Boa. Essa pré-ativação, o que é? É exatamente o momento em que a gente dá um pouco de sinalização, vamos usar esse termo, fazer com que o músculo ele acorde, tá? Antes da gente ir realmente para a prática do exercício que nós vamos executar, beleza? Vamos fazer mais uma. Extensão, abdução. Extensão, abdução. Aí. Extensão, abdução. Boa. Aí. Boa. A outra perna, Ruanda. Isso. Boa. Sempre tem um lado que é melhor, né? Aí, vem com o pé, ó, faz o giro. Isso. Levou. Boa. Aí. Boa. Isso aí. Girou. Lembra de fazer o giro. Parou. Aí, vamos fazer o seguinte, ó, a mini band ela tá no tornozelo, eu quero agora que você coloque ela no meio dos seus pés, certo? A gente vai fazer no meio dos pés aqui, Ruanda, ó. Isso, pode pisar em cima dela. Aí, exatamente, isso. O que a gente vai fazer agora é um deslocamento lateral. Aí eu preciso que você afaste um pouquinho para trás, certo? Você vai inclinar o tronco um pouquinho à frente aqui, ó. Tá? Agachou e vai fazer esse deslocamento aqui, ó. Lateral, lateral, sem perder a tensão da mini band. Lateral, isso. Flexiona um pouquinho do quadril assim, ó. Joga esse tronco para frente. Aí, agora vai, desloca. Isso. Boa. Aí, arrastou, deu. Pro outro lado. Aí. Tô sentindo queimar o glúteo. É, isso mesmo, exatamente. O objetivo é isso, fazer essa pré-ativação pela corda. Boa. Tenta não levantar.
né? Não fazer esse movimento. Travou aqui, ó, é literalmente um deslocamento para a lateral, porque a gente está trabalhando exatamente tentando fazer essa abdução, tá? Para que você realmente ative bem os feixes que nós vamos utilizar no treino. Boa. Aí, sem perder a atenção, isso. E aí o seguinte, ó, a gente vai começar fazendo um terra sumô. Antes de iniciarmos esse treino, eu fiz a avaliação do Físico de Ruanda, tanto a avaliação de composição corporal como a avaliação postural. Então a gente vai fazer o treino já focado nos pontos fracos, que hoje os pontos fracos, principalmente do glúteo dela, são os feixes inferiores do glúteo máximo e os feixes superiores do glúteo médio. Então a gente vai trabalhar isso de uma forma hoje bem direcionada para tentar tirar o máximo de proveito desse treino de hoje. Então a gente vai começar fazendo o terra sumô, tá? O que é importante nesse exercício? A gente lembrar o seguinte, que é um exercício que demanda mais carga, então é um exercício que normalmente eu costumo fazer uma preparação para esse exercício. Então a gente vai simular o exercício sem carga nenhuma, só usando a barra para ajustar a técnica e à medida do possível a gente vai acrescentando a carga até chegar realmente na execução perfeita do movimento. Então aqui a primeira coisa que nós vamos fazer, pode pegar a barra, já vamos fazer a execução na prática, tá? Vamos acertar primeiro essa pegada, tá, Ruanda? Deixa a barra aí, faça a pegada um pouco mais fechada. Use isso aqui como referência, vai fazer a pegada um pouco mais fechada, tá? Aqui. Aí, polegar por baixo. Lembra que tem que ter firmeza, porque à medida que a gente for aumentando a carga, você vai ter que estar com essa pegada bem adequada. Abra a pisada, ó, a pisada sumô, mais larga que o seu deltoide medial. Mais um pouquinho. Aí, boa. Aponta um pouquinho o pé para fora. Show. O que você vai fazer aqui, ó? Pense esse exercício em duas etapas. Imagine que você vai fazer um stiff, depois você agacha, certo? Eu vou limitar o movimento aqui do quadril. Parou, subiu. Boa. Parou. Vamos ajustar duas coisas. Uma, quando a barra estiver embaixo, você olha para ela. Quando a barra estiver em cima, você olha para o espelho, tá? Não desce olhando para o espelho. Outra coisa, a barra vai raspar você o tempo todo. Fez bem ter vindo de leg. Então a barra vai passar literalmente aqui, ó, no seu joelho e ficar colada ao seu corpo, ó. Tá? Então vamos lá. Olha para baixo, raspa a barra, subiu. Boa. Olha para baixo, raspa a barra, subiu. Boa, perfeito. Reparem que o quadril, pode pontuar, Ruana. O quadril, ó, ele fica ligeiramente mais elevado que a altura do joelho. Agora ela desceu um pouquinho mais. Como estamos sem as anilhas, ela acaba aqui descendo mais, mas o limite vai ser sempre esse, ó. Aperta o glúteo na subida. Subiu, faz força com o glúteo. Isso, voltou. Subiu, faz força com o glúteo, limitando o quadril. Aí, subiu. Boa. Guardou a barra, vamos colocar a carga. Pegou aí o movimento? Show? Vamos colocar só 5 kg de cada lado, tá? Ainda não vamos colocar peso. Mesma coisa, posicionou a pegada, polegar por baixo, pega bem firme. Agora eu vou acrescentar mais informação, certo, Luanda? Certo. A pisada aqui, ó, aberta, a pisada sumô, isso, tá? Sempre as escápulas vão ficar aqui em neutro, que é exatamente para você manter a estabilidade, certo? Manter a estabilidade da barra. E aí você não vai usar as escápulas, o braço, a não ser para segurar a barra. Então a flexão, todo o trabalho de flexão é no quadril. Quadril, depois transfere para o joelho quando a barra passar da altura do joelho. Lembrando, tenta manter uma leve inclinação do joelho, porque, do tronco, porque se você desce muito retinho aqui, ó, o que acontece? Você vai igualar as articulações, aí a gente vai fazer um terra convencional, certo? Desceu, aí, subiu, força no glúteo, boa,
Desceu. Contrai o glúteo, isso. O pico mesmo de alongamento, ó, vá. Desce, 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 é aqui. Voltou. Inclina o tronco, olha para baixo. Voltou, Ruanda. Isso, lembra da barra raspar a sua perna. Olha a quantidade de informação que você precisa lembrar. Subiu, trava o glúteo. Vamos lá. Subiu, trava o glúteo. Guardou a barra. Tranquilo? Show. Já está sentindo mais ou menos a ativação dos feixes. Vamos colocar um pouquinho de carga agora para começar a brincadeira. Então, pessoal, reparem o seguinte, o que é que nós estamos fazendo? Usando a técnica, fazendo com que realmente a aluna ela entenda os estímulos musculares antes de ir para a execução do exercício com realmente intensidade, ou seja, com sobrecarga. Isso é muito importante para que você garanta também uma boa iniciação do treino e, obviamente, que segurança ao executar o exercício. Vamos lá, valendo? Vamos. Aí, ajusta a pisada, as escápulas estabilizam a barra, foi, desceu, subiu. Lembra da barra colada na perna? Alinha, quadril vem, sobe, força no glúteo. Boa. Isso, perfeito, Ruanda. Desceu, barra colada. Boa, perfeito. É isso aí que eu quero. Vamos lá. Vou contar 6. 1, aperta o glúteo, vai, sem perder a técnica. 2, boa. Desce, desce, desce. Subiu. Vamos lá. Quero a barra no chão agora. Desce, desce. Boa. Subiu. Aí, perfeito. Só mais uma. Barra no chão. Boa. Show de bola. Isso aí. Deixa eu lá ajudar. E aí? Respira. Pro corpo. Respira. Show de bola. Como a gente está começando agora praticamente o acompanhamento, eu não tenho ainda uma noção de como é o nível de intensidade em relação à carga, né? A gente vai começar uma periodização. Então hoje é uma aula teste, digamos assim. Mas à medida que a gente for ganhando realmente confiança na periodização, nos primeiros ciclos de treino, aí a gente já vai realmente dizer, ó, Ruanda, você tem que trabalhar com a sobrecarga X ou sobrecarga Y. Então a coisa vai ficar um pouco mais engessada, digamos assim, em relação às quilagens, né? Tá difícil ou muito difícil com essa carga? Não, Você acha que consegue colocar mais 5 kg de cada lado? Dá pra colocar. Então vamos nós. Aqui, ó. Tá descansada? Tô. Se precisar descansar mais, descansa. Tranquilo. Estabiliza. Aí. Sempre padronizando a pisada, certo? Mais larga que o deltoide medial, porque aí você não erra. Desceu. Isso. Subiu. Boa, Ruanda. Perfeito. Sempre pensando com quadril. Quadril, agora joelho. Desce. Aperta o glúteo. Mantém a escápula estabilizada. Boa. Subiu. Aí. Como as anilas são pequenas, eu vou limitar aqui. Não quero que você vá até embaixo, não. Ó, pessoal, com relação ao intervalo de descanso, claro que isso varia de nível de treinamento, de indivíduo para indivíduo, mas o ideal, quando estamos em uma periodização voltada para hipertrofia ou força, é que os intervalos eles sejam um pouco mais longos, tá? Então, eu estou deixando a Ruanda bem à vontade para que ela decida o momento de retomar a realização do exercício. Realmente quando ela estiver descansada. Bora? Bora.
Não, faz o seguinte. Aí, como a barra tá no chão, o que é que você já tem que fazer? Você vai entrar, tá? Já na pegada de Entendi. execução. Então, Como ó, se fosse o final do exercício. já vai entrar, ó, fazer a pegada, encaixou a escápula aqui, ó, subiu, tá? Aí. Vamos fazer o seguinte, bem rapidinho, vamos tirar esse peso, vamos botar 2 anilhas de 20, porque aí eu deixo você mais confortável, diminuo um pouco a amplitude, porque como a gente foi progredindo as cargas, começando com uma anilha pequena, aí você precisa descer muito para poder ela tocar o chão. Aí vai ficar melhor. Até mesmo para você pegar, para iniciar o movimento. Tá bom aqui? Fecha um pouquinho mais. Olha pro espelho. Aí repare, ó, que seu tornozelo, ó, ele tá aqui, tá vendo, ó, alinhado com o meu pé, ó. Tá? Ó. Entendeu? Minha mão, seu tornozelo lá, ó. Essa é a abertura padrão. Aí você não precisa abrir muito o pé, ele dá uma aberturazinha de 10, 15 graus aí no máximo. Porque quando você faz a pisada, o joelho já gira, ó, para poder ir na direção da ponta do pé. Tá bom aqui? Aí, boa, vai lá, pegou, traz a barra para perto de você, isso, subiu, boa, show, subiu, boa, Ruanda, perfeito, é isso aí que eu quero, subiu, força de contração no glúteo, subiu. Para que você mantenha o quadril sempre elevado, ó, vá pensando que você vai guardar a barra inclinando o tronco. Subiu. Boa. Sem jogar o quadril para frente. Dá uma freada na contração com o glúteo. Subiu. Raspa essa barra em você. Você vai guardar ela, né? Ó. Isso aí. Aí. Faz outra? Não, tá bom. Bagunçando a make. Não vou ver meio que não. Tô brincando. A gente vai maneirar um pouquinho nas cargas, né? Porque o Wanda acabou de tirar aí uma imobilização do braço, ainda tá com calo ósseo em formação devido a uma fratura. Então a gente tá maneirando um pouquinho nas cargas. Vamos fazer o búlgaro agora, certo? Então vamos usar isso aqui mais por conforto, mas você pode usar lá na academia onde você treina, o banco horizontal ele vai servir bem. Então, sentou, ó, antes de mais nada, vai fazer o posicionamento, tá? Para ficar proporcional à sua altura, encaixou a pisada e aí começa a execução do movimento, certo? Lembrando, alinhamento do membro inferior, né? Porque é um agachamento unilateral, então você tem que manter esse alinhamento. E como hoje a gente vai tirar o máximo de proveito do glúteo, da cadeia posterior, a gente vai fazer realmente essa inclinação do tronco, ó, na hora da execução, tá? Certo. Então essa perna de trás, ó, ela vai fazer uma linha contínua até a minha cervical, ó. Repare, aqui, ó. Sim. Então essa é a inclinação que você tem que fazer, em ambos os lados, certo? Vamos nós? Esse exercício é meu calcanhar da Aquiles. Vamos lá. Sentou, acertou o posicionamento. Aí. Boa. Aí. Vem. Joelho. Aí. Boa. Subiu. Show. Subiu. Faz uma ligeira inclinação. Praticamente a mesma inclinação que você estava fazendo lá com a barra. Subiu. Aí. Subiu. Tá bem apoiado, não? Pé de trás. Aí, ó. Alinhamento. Perfeito. A inclinação, ó, para jogar a força nos feixes do glúteo.
Inclina. Isso, Ruanda, perfeito. Aí. Força. Aí. Inclinação. Boa. Ativando, ó. Subiu. Boa. Essa inclinação é exatamente para a gente tirar o máximo de esforço dos feixes aqui, ó, inferiores do glúteo ao máximo. Esses que estão na parte mais baixa da perna. Aí. Boa. Parou, trocou a perna. Quando você subir, Ruanda, não precisa repetir o padrão. Claro, você está descansando, né? Mas não precisa repetir, não. Porque como você já sai nessa base aqui, ó, para fazer o alinhamento, subiu, sobe nela, só faz trocar a perna de lugar. Aí você já perdeu mais ou menos o lugar, né? Mas vamos lá. Vamos ver se tá bom. Desce. Boa, lembra da inclinação do tronco. Isso. Imagine, Ruanda, que seu joelho aqui, ó, ele tá puxando você para trás para fazer essa inclinação, ó. Vá. Aí, isso. Boa. Subiu. Joga o tronco. Aí, ó. Subiu. Boa, porque é como se você estivesse fazendo aqui, ó. Vá, desce, uma linha reta. Só que aí você vai jogar ele mais atrás, ó, e inclinar mais o tronco. Para o esforço ser transferido para a perna contralateral, para o glúteo contralateral. Subiu. Subiu. Boa. Descansa. Agora vamos colocar uma cargazinha, né? Tá muito fácil essa sua vida de wellness. Vamos colocar força. Demais. Descansa um pouquinho. Vou dar 2 anilhas de 10 quilos. Tá bem? É tão diferente quando você treina com um profissional, uma pessoa que sabe. Porque o que eu vejo, pronto, eu treino há muitos anos, mas eu não tenho essa técnica de alguém estar me acompanhando, está corrigindo, e faz muita diferença. Total, né? Muita diferença. E mesmo antes mesmo da gente começar a gravar, né, quando a gente estava só testando aqui, já dava para me perceber que, tipo, ó, para a maturidade muscular que você tem e tal, com certeza hoje está sendo um divisor de águas, porque daqui para frente seu físico vai ter uma evolução muito melhor, partindo do pressuposto que a gente vai ensinar a técnica de execução dos exercícios, que isso faz total diferença em tirar o máximo de eficiência na contração muscular, na sinalização hipertrófica. Sim. E também, como assim, o meu dia a dia é muito corrido, acabo fazendo sempre os mesmos exercícios, aquele feijão com arroz de quando eu competia, que fazia... quase 10 anos atrás, né? Não precisa dizer. Quanto tempo exatamente? Não, mas muito mas diferente, é isso. Muito bom. A técnica, ela realmente sempre vai preceder em tudo. Porque ou você conhece para pôr em prática, ou você vai pôr em prática e aprender com os erros durante a prática, né? Às vezes não, porque às vezes você pode ter uma lesão durante esse período, né? Então é fundamental que dentro de um programa de treino, além de você ter todo o suporte de planejamento, de periodização, de ajustes, você tenha a prática da técnica. Você tem que ter técnica de execução. A biomecânica dos exercícios tem que ser respeitada, a sua individualidade, as particularidades de encurtamentos musculares, as particularidades de ausência de mobilidade, posturais. Por isso é fundamental o acompanhamento profissional. Vamos continuar, né? Pense com a perna de trás alongando. Faça força com a perna da frente subindo. Isso, aí, ó. Aí agora você está fazendo a inclinação que eu quero, ó. Essa é a inclinação que a gente predomina a ativação do glúteo. Subiu. Boa. Subiu. Isso aí, Wanda. Perfeito. Subiu. Sempre lembrando da inclinação, que a gente está realmente tirando um pouco mais de esforço do seu glúteo. Subiu. Boa. Vamos trocar. Aí lembra da base, isso. Só virou. Boa. Posiciona.
Vamos lá. Perna de trás, vai jogando você para trás e inclinando o tronco. Ainda não começou bem, mas vamos lá. Vai jogando o tronco para frente. Aí, subiu. Subiu. Boa. Isso aí. Pensa com quadril. Ai, Viu? Vamos lá. Descansa. a esquerda, Mas assim, quando você faz qualquer exercício de forma unilateral, sempre vai ter um lado que você vai ter um pouco melhor, um pouco mais de desempenho, né? É normal. na luta mesmo, eu não consigo chutar com a esquerda. A novidade é isso, Muay Thai, que eu não lembro de você ser lutadora, não. Sempre tive Começou vontade, agora? mas eu nunca, sempre deixava de lado. Aí fui para uma aula experimental, me apaixonei. Gostou? Massa. Eu tenho vontade também. É bom Vou trazer a demais. Mauri para vir dar aula Pronto, aqui. traga. Ó, Mauri, já está convidado. Tá dado o intimado, recado. Tá intimado. Vamos agora fazer um exercício isolado, tá? Mas para deixar você respirar um pouquinho. Vamos aqui. Eu gosto de dizer o seguinte, que esse é um exercício que é um pouco polêmico, né? Eu acho que a galera já deu uma maneirada assim, que é a cadeira abdutora em pé. Eu gosto demais desse exercício porque quando a gente pensa no glúteo como feixe, como vários feixes musculares, ou seja, um complexo de feixes, a gente tem que lembrar que para você tirar o máximo proveito desse grupamento muscular, você precisa estimular esses feixes de várias formas. E o quadril em várias angulações. Então veja que a gente já ativou o glúteo em dois planos parecidos, né? Então o glúteo fazendo sempre tendo como predominância o quadril no agachamento terra sumô e no agachamento unilateral, aqui no búlgaro. A gente vai fazer agora uma cadeira abdutora com um ajuste de angulação para o quadril, ou seja, a gente vai fazer ela em pé. E observem como ele realmente tira um pouco mais de intensidade dos feixes do glúteo médio, que é uma das deficiências e é um dos nossos focos aqui nesse treino. Vamos lá. Ó, Juana, subiu, com certeza você já deve ter visto ou feito esse exercício, né? A gente vai fazer os ajustes melhores possíveis, mas você vai sentar aqui em cima do banco. Na verdade, o que você tem que fazer? Ficar literalmente em pé, calma. Vamos lá, fica em pé, em pé. Isso, aí, pronto. Você está em pé. Repare que você vai fazer uma pequena flexão aqui, só para manter o joelho encostado no apoio. O seu pé, ele está aí só para lhe dar estabilidade, você não faz nenhum esforço na hora de abrir, a força sempre vai ser ó, nesse sentido, daqui para fora. É literalmente uma abdução do quadril, que é o que o seu feixe de glúteo médio executa. Então, dê uma inclinadazinha aqui, ó, ativa esse abdômen, tá? Mantenha ele ativo sempre. Agora faz a abdução. Aí, voltou, abriu. Joga o tronco um pouquinho para trás, aí, tenta segurar nessa posição, ó, isso, boa. Abriu, aqui, ó, voltou, isso. Controla a velocidade de execução, isso. Não deixa o quadril para frente, para não compensar. Aí, perfeito, isso aí. Boa, esquece do abdômen não, mantenha ele ativo. Isso, garota. Pode segurar aqui? Pode. Só não pode jogar o tronco para frente. Isso. Boa. Parou. Pegou. Agora vamos dar uma aumentadazinha na carga. Embora seja um exercício que a gente está tentando isolar o máximo possível esses feixes que tem essa direção, né, os feixes do glúteo médio, a gente consegue variar as cargas porque realmente força é algo que é bastante individual. A maioria dos exercícios isolados a gente tende a diminuir um pouco a carga para que a técnica seja ainda mais priorizada. Inclinou, isso, abdômen ativo. Aí, vai buscando o seu conforto no desconforto. Abdômen ativo.
Isso, não deixa encostar a carga não. Mantém a quilagem sem tocar na outra. Abriu. Boa. Abriu. Isso aí, Rona. Perfeito. Vamos lá. Vamos. 3, 2, deu. Aí. Boa. Tá sentindo bem queimar o glúten? Tá queimando. É isso aí. Descansa bem. Fácil E aí? não. E aí, tá suada, parceiro, você? É a temperatura, né? Mossoró. É o treino mesmo. Tá Eu bom. vou confessar que treino de glúteo é um dos... Eu roubo muito meus treinos de glúteo. Se hoje tiver que faltar um treino e você olhar, não, hoje é glúten, você falta. Por isso que é a minha maior deficiência. Tenho que melhorar isso aí. Por isso, estou aqui por É. isso. Não pode, né? Periodização de treino é isso. E aí é bom sempre lembrar que quando a gente separa, né, ali, por exemplo, um planejamento de 4 semanas, você vai ter que fazer 8 treinos de glúten, é um exemplo. É importante que esses treinos realmente sejam executados. Claro, às vezes você não está bem, está doente, ou às vezes está indisposta. Você conseguir treinar com a intensidade menor é importante. O ideal é que não fure o planejamento. Existem as exceções. Mas quando você pega na contagem uma periodização, aí você pega 2 mesociclos, aí você pega 6 meses de treino, e você era para fazer 50 treinos de glúten, e aí você faltou algumas vezes e tal, você só fez 40. Porque a gente pensa no processo de hipertrofia no longo prazo. Então é importante realmente que você siga o planejamento. Vou seguir. Né? Vamos ali treinar outro exercício. Ó, Ruana, eu vou colocar uma quilagem aqui relativamente baixa, certo? Pra gente ir primeiro para a técnica, seguir realmente Porque essa linha de raciocínio que a gente está fazendo. Entenda que aqui a gente vai manter a ativação que a gente estava fazendo lá. Vamos continuar na abdução, certo? Então, repare o seguinte, o que é que eu quero que você faça? Pé esquerdo vai passar por cima, tá? Da polia. Você vai virar para cá, para o meu lado, isso. Só que você vai ficar de frente para o espelho. Isso, porque o que a gente vai fazer é uma abdução. Aí, ó, primeira coisa que eu quero que você faça, uma inclinação parecida com aquela que você estava fazendo ali no quadril. Então você vai jogar o glúteo para trás, ó. Semiflexiona a perna contralateral de apoio. Aqui, ó, essa Certo. de apoio. Quadril, tronco para frente. Lembra que lá na pré-ativação você estava fazendo uma extensão, aí no final fazia uma abdução? Sim. É algo parecido com aquilo, só que o que, é que você vai ter que pensar? Ó. Pense que seu pé ele vai fazer esse movimento aqui, ó. Ó, o arco do movimento é pequeno, não é um arco de movimento grande. Aqui, abduz e volta. Vamos lá. Voltou, ó. Isso, abriu. Voltou, abriu. Algo que a gente tem que deixar padronizado, isso aqui, ó, certo? A base da lombar, ela não pode mudar, porque se você muda, a sobrecarga vem para a lombar, o glúteo não cansa e a lombar cansa. Então, não pense em abrir demais, pense em ativar o glúteo. Abriu, voltou. Abriu, voltou. O pé conduz, ó, volta. O pé conduz, volta. Agora vamos inclinar um pouquinho mais esse tronco. Vai lá. Abriu, voltou. Tenta guiar o movimento com o pé, Ruanda. Deixa chegar aqui em cima. Abriu. Um pouquinho mais. Deixa o pé aproximar mais até igualar com o quadril. Vamos diminuir Hã? a carga. Tá pesado? Para ver se eu consigo fazer movimento. Vamos certinho. trocar a perna, porque talvez a outra perna você seja melhor. Será a esquerda? Vamos ver. Sempre tem uma que a gente sai melhor, né? Se a perna boa não tá Aí dando você vai certo. virar agora, de frente pra mim. Aí. Boa. Eu acho que é melhor você segurar aqui, Wanda, porque você tem que manter, ó, lembrar aqui o seguinte. O tronco ele tem que ficar alinhado. Então as escápulas em neutro, certo? Para garantir isso.
A coluna vai ficar alinhada, porque quando você joga o quadril para trás, ela fica alinhada aqui, ó. Aí depois é que você faz a abdução. Essa vem para frente. Isso. Não coloque muito para frente não, deixa ela um pouquinho mais atrás. Aí tá bom. Agora inclina o quadril para trás e faz a abdução. Isso. Pode colocar a mão na cintura se quiser. Aí. Boa. Isso. Aí, ó, chegando a informação em cima do glúteo médio. Aqui bem melhor a execução. Aí, por que você não deve abrir demais? Porque quando você faz, aumenta esse arco de movimento, sai a ativação do glúteo e vem aqui, ó, o tensor da fáscia. Então ele vai fazer mais esforço do que esse fecho do glúteo que a gente está tentando ativar. Abriu, faz essa abdução. Aí, volta, agora vai. Volta, isso. Aí. Fazer o exercício todo mundo faz, agora fazer o exercício correto. Exatamente, esse é o nosso objetivo aqui. Então veja que eu falei anteriormente que não é um exercício isolado, não dá para colocar tanta carga. Se coloca muita carga, vai perder a técnica. Vamos lá. Quanto mais interferência você tirar, mais o glúteo vai trabalhar aqui, ó. Isso, escápulas em neutro, pelve alinhada, lombar alinhada, perna contralateral bem apoiada, ó. Isso. Aqui, ó. Ó, esses feixes aqui, ó, são os que estão trabalhando mais para fazer a abdução. Esse é o nosso objetivo. Trabalhar de forma técnica e precisa os músculos que estão mais fracos. É para isso que a gente planeja o treinamento. Isso aí. Show de bola. Olha aqui, seu marido. Deixa eu tirar. Agora nós vamos aproveitar a perna que estava descansada e vamos fazer a extensão de quadril, tá? Essa extensão do quadril padrão, tá? Mas também muita gente erra. E a maioria das meninas sentem dor exatamente na lombar, porque não fazem o ajuste do membro superior, ou seja, não padronizam e estabilizam as escápulas, a lombar. Normalmente desalinham, né? Se apoiam mais em um lado do corpo e fazem esse giro aqui para executar o movimento. Então, aquilo que eu acabei de explicar. A sobrecarga sai, né, do glúteo, do músculo alvo e passa para a lombar. Então, a primeira coisa que você tem que lembrar é estabilizar bem a perna de apoio, a perna contralateral, estabilizar as escápulas, fazer a base bem realmente firme aqui, ó. Abdômen sempre ativo, esse bracing abdominal ele é fundamental em todos os exercícios. E aí vai fazer a extensão do quadril, tá? Semiflexiona a perna de apoio, fez a extensão, aí, perfeito. Foi, aí, isso, boa. Perfeito, isso aí, Ruanda. Movimento excelente, estabiliza o abdômen sempre, é como se você fosse tomar um soco aí, o tempo todo a sensação de esperar tomar um soco. Ativa, perna de apoio ativa e manda a informação. Todos os feixes do glúteo trabalham aqui, tá? Predominantemente os feixes mais baixos do glúteo. Aí, cuidado para não jogar a escápula muito para baixo, do lado contralateral. Que aí você acaba perdendo a postura. Boa. Isso aí, Ruanda. Ótimo. Vamos fazer uma série na outra perna. Tá cansada? Parece. Tá parecendo. Vamos lá. Vamos ficar torta, né? Não. E assim, tem um detalhe, quando nós falamos em exercícios unilaterais, às vezes as pessoas têm esse mito de que fazer mais séries de um lado do que do outro vai fazer você ficar com um lado do corpo maior do que o outro. E sabemos na prática, né, que sempre conseguimos fazer isso. Então, se você tem predominância de força no lado esquerdo, obviamente que você vai conseguir fazer mais repetições no lado esquerdo e vice-versa. Então, isso é um mito
e não deixem de tirar o máximo da musculatura, que tem mais predominância de força por causa disso. Então, vamos lá. Mesmo padrão de movimento. Isso aí, Juan. Boa. Aí. Show bola. Isso, contrai bem. Mantém alinhamento, abdômen ativo, escápulas estabilizadas, tá? Mesmo alinhamento da pelve, sem desestabilizar a perna contralateral. Manda contração. Eu tô achando que tá leve. Deu. Ah, garota, boa. Isso aí. Show de bola. Tem um exercício que eu acho que é o supra-suma do treino de glúteo. Eu gosto muito. É um exercício que a gente consegue colocar os feixes realmente de forma bem complexa em ativação, praticamente todo o glúteo realmente em ativação, e que é a elevação pélvica. Não sei se você já vinha utilizando ele nos seus treinos. E aí, de preferência, ou a gente vai finalizar o treino com ele, ou a gente vai começar o treino com ele. Porque é um exercício que demanda muita força, né? Mas, se o treino for realmente muito isolado, eu prefiro terminar com ele do que começar, tá? Então, vamos montar aqui o cenário para a gente fazer ele livre. Eu vou usar esse banco aqui para suporte para a gente, certo? Certo. Da mesma forma que a gente acertou o posicionamento lá no búlgaro, quando você estiver sozinho, a primeira coisa que você vai fazer é estender as duas pernas, certo? Pode estender, estenda bem, tá? Encaixa o quadril, aí deixa a postura, isso. Você vai traçar uma linha imaginária aqui, ó, no seu joelho, e essa vai ser a base onde o tornozelo vai ficar. Então o tornozelo vai vir exatamente aqui, ó. Mais um pouquinho, aí, tá? Porque quando você estiver em cima com a carga, o tornozelo tem que ficar exatamente embaixo do seu joelho. Você pode separar um pouquinho mais essa pisada, lembrando na pisada na largura do ombro, mais aberta, e o pé ligeiramente apontado para fora. Pronto, essa vai ser a base, certo? E aí pense em mais duas coisas. Como o motor primário é o quadril quem faz o movimento, você tem que separar seu corpo em dois blocos. Um é o tronco, então quando o quadril descer, o tronco inteiro vem. A cabeça vem junto com a sua coluna, tá? Que normalmente a pessoa deixa a escápula lá e a cabeça fica. Então, para a gente sincronizar o movimento de forma, você pensando no seu corpo como se fosse dois blocos, certo? Para facilitar. Então, o bloco superior vem igual na hora que o quadril desce, bloco superior sobe igual na hora que o quadril sobe. Vamos lá. Arrancou. Boa. Trava o glúteo, desce, sobe, boa. Pico de contração de 2 segundos em cima. Desceu, subiu, 1, 2. Desceu, subiu, 1, 2. Desceu, 1, 2. Isso aí. 1, 2. A tendência é que quando o quadril desce, o joelho queira entrar. Não deixe, certo? Mantenha ele aqui, ó, paralelo, certo, e apontando a ponta do pé. Subiu, travou o glúteo. Boa. Subiu, guardou. Boa. Esse foi só para ajustar a execução. Vamos botar a carga agora, que está muito leve. Para você ver, quando eu fiz o primeiro movimento, e eu coloquei o joelho para dentro, fechou o joelho. Não estava sentindo tanto. Quando você corrigiu isso, a ativação aumenta. Já queimou. Porque é exatamente isso que acontece. Quando o quadril desce, aí você faz um valgo, que é um mecanismo de compensação, né? Para você aliviar a força de tensão muscular. Então você vai e joga o joelho para dentro. Então sempre esse alinhamento do eixo mecânico
tem inferior, né? Tipo que é fêmur, patela, ponta do pé. Isso aqui é padrão para todos os exercícios do membro inferior. Você não pode errar. Que aí ou aumenta a sobrecarga articular ou você tira a tensão na hora da execução do exercício. Show? Show de bola. E bora fazer força. Ajusta a pisada. Aí. Separa um pouquinho. Aqui, ó. Isso aí. Força no calcanhar. Pico de contração 2, desce. Pico de contração, desce. Vem cá, meu câmera. Olha aqui, ó. Subiu. Abdômen sempre ativo, ó. Isso aí, Ruanda. Estabiliza. Lembra de trazer o tronco na descida, viu? Acrescentei uma informação, você esqueceu outra. Vá. Quadril. Subiu. Boa. Quadril. 1, 2. Boa, Ruanda. Vamos mais 3. Pegou o movimento. 1, 2. Volta. 1, 2. Só mais uma. 1, 2. Show. Vem aí o novo glúteo. Confio em você, viu, Wesley? Deixa nós. Foi. Tá doendo, viu? Vamos guardar as paradinhas. Mas é por isso que a gente vê as pessoas treinando, e as pessoas saem sorrindo da academia. Como que com um treino desse você vai sair sorrindo? Não tem como. Só se for Tô aqui querendo dopaminada, matar o Wesley. dopaminada. Nayara, você vai ficar viúva. Faça isso não, que eu tenho muito glúteo para construir ainda. Inclusive o dela. Então, pessoal, finalizamos aqui o nosso treino. Agradecer a Ruanda por ter sido aí a minha modelo. Bem-vinda aí à casa. E, claro, pessoal, assistam aí o vídeo, pratiquem os exercícios, treinem, tirem o máximo de informação. Lembrem-se, curtam aqui o canal, ativem o sininho, compartilhe com quem precisa aprender um pouco mais sobre musculação. E vamos lá, daqui a pouco a gente vai ter mais vídeos. Fica ligado aí, viu?